Bem-vindo ao canal Podcast, no centro do palco. É um prazer, toda sexta-feira, estar aqui com vocês, falando um pouco das novidades do setor de feiras, de negócio, do setor de eventos em geral. Direto do Expo Center Norte, nosso podcast semanal, toda sexta-feira. Se você gostou, clica, dá um ok, dá um like, se inscreve, fica atento, manda crítica, manda sugestão, faça aquilo que a gente mais gosta, conversar com pessoas. E hoje, para conversar com a gente, eu convidei um cara que algumas pessoas conhecem já, os nossos expositores conhecem, o mercado já aprendeu a conhecer, mas que ainda é muito recente na nossa história. Fernando Ruas Marques. Eu não sabia que você tinha esse Marques na história. Tem o Marques. Fernando, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e ter aceito vir conversar com a gente aqui. Prazer estar aqui com você. Vamos bater papo aqui, vamos falar do nosso setor, de outras coisas aí também. Estou à disposição. Bacana. Bom, vamos começar assim. Da onde você veio, cara? Da onde que você aparece nesse mundo? Porque você veio do mercado de alimentação logística, né? Eu acho que tem uma passagem sua que você mesmo coloca lá no LinkedIn, que você tem 25 anos aí de carreira profissional para chegar a CEO da Francal. Depois eu vou explicar por que eu estou te perguntando, que eu queria que você contasse um pouco quem é o Fernando. Tá O Fernando é casado, o Fernando tem filhos, o Fernando veio da onde, trabalhou aonde, fez faculdade aonde. Conta um pouco para nós quem é o Fernando. Bom, 25 anos de carreira, eu tenho 42, então vocês podem fazer a conta aí. Comecei cedo, né? Comecei a trabalhar. Comecei como office boy, ainda existia, hoje eu acho que nem existe mais, né? Não existe. Comecei como office boy, como contínuo, trabalhando numa empresa de serviços chamada Gocil, acho que até conhecida, de serviço de segurança, vigilância e facilities. Hoje é uma empresa até bem grande aí. Trabalhei lá no comecinho da carreira, aí como office boy, fui promovido, fui parar na área de pessoas. Caramba. Aí conheci um amigo que tinha uma empresa de alimentos, pequenininha, estava começando, uma indústria pequena, e falou: Fernando, estou precisando de gente para trabalhar comigo. E aquela coisa, fazer o quê? Fazer tudo. Tipo, vem trabalhar aí, no escritório, né? vem aí. Fui trabalhar com ele, saí de uma empresa relativamente grande, com uma certa possibilidade de crescimento, já estava crescendo na empresa, mas fiz uma aposta, fui para uma... Não existia esse termo na época. Eu tinha 18. Bem cedo, eu comecei com 14. Você morava onde aí nessa época? Eu morava aqui... Não, eu morei na Zona Norte até os 14 anos, aqui perto de Santana. Mais um bicho da Zona Norte. Depois fui morar no Ipiranga. Nessa época eu estava morando no Ipiranga. Eu morava ali no bairro do Ipiranga, perto do museu. E aí fui trabalhar com ele, a empresa chama Alibay, que agora é só uma marca de um grupo, né, que a empresa cresceu, mas depois eu vou contar essa história. E aí comecei a trabalhar ali e foquei na área comercial. Naturalmente fui para a área comercial, começou a dar certo, a empresa foi crescendo bastante. Aí a gente foi profissionalizando o negócio. Nesse inteirinho eu já estava fazendo faculdade. Comecei a minha carreira fazendo faculdade, eu fiz a USP, comecei por Ciências Sociais, aí fiz os... E eu vi uma parte aqui de psicologia, interesses por essas áreas. Eu gosto. Eu vou comentar sobre isso. Ciências humanas eu gosto bastante, legal. Fiz Ciências Sociais, que na minha carreira me ajudou a sempre... tudo que eu fazia em termos de estratégia de negócio sempre tinha um lado de entender a sociedade, de entender como a sociedade funciona, como as pessoas pensam. Então, naturalmente, o meu olhar sempre foi a partir das pessoas, né? Então, olhar o negócio sempre a partir do ponto de vista das pessoas. E aí, quando eu falo pessoas, são os stakeholders, todos, né? Não é só o cliente, principalmente o cliente, mas toda a cadeia. Sempre fiz isso, sempre fiz dessa forma, e eu acho que a universidade me ajudou nesse sentido, né? A te dar técnica, né? Estudei sociologia, estudei antropologia, estudei economia, né? Que é um curso bem abrangente ali, é bem legal. Aliás, recomendo para as pessoas. Às vezes você fala, vou fazer administração. Eu acho que a administração você resolve muito na pós, né? Eu acho que você ter especialização em determinadas coisas são grandes diferenciais para você, né? E aí depois fiz MBA. Você já deixou aqui uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, é deixar uma dica, né? É como deixar uma informação legal para quem está ouvindo e falar assim, olha, esse é um caminho legal, tá vendo? Porque você, como é um cara de sucesso e você tem essa visão,
isso que você está colocando acaba sendo um caminho para alguém, uma dica para alguém. Então, eu só quis frisar porque é importante. Para os nossos filhos, né, que às vezes estão aí querendo... minha filha tem 13 anos, ainda está pensando nisso, mas eu acho que é importante. E depois eu fiz MBA, fiz na GV, aí fiz vários cursos na GV também, de pós-graduação e tal. E aí a empresa, nesse interim, já crescendo muito, né? A gente já estava ali com mais de 200 funcionários, 2 fábricas, a coisa ampliou bastante. Foi um trabalho muito legal, a empresa chama Mr. Bay Alimentos, ela tem 2 marcas, a Mr. Quanto Bay tempo você ficou? Eu fiquei 18 anos lá. 18 anos? 18 anos. Uma vida, né? Foi uma vida, E lá eu tive a oportunidade de desenvolver parceria com grandes multinacionais, Nestlé, Mondelez. Curiosidade, você participou de alguma APAS, por exemplo, ou de alguma FISPAL? Eu expunha, aí vou chegar no trade de feiras por aí, né? A feira deu era... todo o tom de que era por aí, tudo, né? Não tinha... Tudo. E aí fizemos uma expansão até internacional dessa empresa, né? A marca chegou nos Estados Unidos, Oriente Médio, a gente fazia alguns países da América do Sul também. Porra, sensacional. Então foi um trabalho bem legal, assim, que eu me orgulho muito, gosto muito, até hoje tenho um carinho muito grande pela marca. E aí, quando falamos de feira, especificamente como é que eu cheguei em feira, chegou um momento ali que, casamento, 18 anos, né? A gente resolveu se separar. Eu falei, eu preciso respirar novos ares, fazer coisas diferentes. Eu já tinha trabalhado em todas as áreas da empresa e eu não sentia mais desafio, né? Eu falei, eu preciso ir para um desafio. E eu sempre fiz feira. Sempre como expositor. Isso. E aí, quando eu me abri para o mercado, eu comecei a receber muita proposta do setor da indústria alimentícia, porque eu tinha ali um conhecimento, você tinha as pessoas me conheciam. naquela área, né? Fui convidado para trabalhar num fundo de private equity que estava adquirindo algumas indústrias. Eles queriam que eu liderasse uma das indústrias que estavam adquirindo, tal. E aí eu estava com essas propostas ali na mesa, tal. Mas meu coração falou, alimento já deu para mim. Já deu para mim, né? E aí do nada apareceu a Francal. Que quando falou feiras, eu falei, mas nem a pau, né? Você tá louco, trabalhar com feira, que isso? Eu não sabia como se organizava o mercado de feiras, eu era expositor. Eu fiz APAS, acho que, 10 anos. Caramba. Diretos. Fiz PAL, 10 anos. Eu fazia a NRA em Chicago, a gente fazia quase todo ano. Participava como expositor. Fizemos a Go Food lá no Oriente Médio. Caramba! A gente fazia bastante feira, estava acostumado e tal. E assim, como eu já tinha feito feira fora, e quando eu fazia aqui, dava você fala, é muito diferente a organização, como são as coisas e tal. Então eu tinha uma imagem muito... não vou falar negativa, mas eu não simpatizava muito. Certo preconceito. Não é preconceito, é Isso, preconceito. Um conceito ruim, logo de partida. Isso. E aí eu cheguei na Francal, e chegando na Francal, cheguei na Francal, na verdade, para fazer entrevista ali, conversar com o Daniel. Isso. Foi o Daniel. O Daniel, ele foi o start ali da revolução na Francal, né? Ele como filho de um dos sócios, o pai dele já estava adoentado, então ele já tinha assumido há algum tempo a posição no conselho, só que ele não tinha contato com a operação. Aí ele resolveu ter contato com a operação. Acho que o Abdala pediu ajuda para ele. Sim, o Abdala precisava dessa ajuda. Precisava de ajuda, isso foi em 2018. E aí, quando ele viu a estrutura da empresa, ele falou, cara, a gente precisa mudar isso aqui, precisa trazer gente de fora, oxigenar as ideias aqui e tal. E aí ele foi que abriu essa... Mas você não conhecia o Daniel até então? Não foi um headhunter. Você nem conhecia a Francal especificamente. Nada. Porque, na verdade... Falar Francal era calçados para mim. Pois bem. Mesma coisa. Porque é exatamente isso. Quando eu venho para cá, para o Expo Center Norte, é a mesma sensação. Eu venho do mundo hotelaria e tecnicamente, um espaço de eventos é conhecido. Ok. Só que não me disseram qual era o empreendimento, qual era a empresa. Só um espaço de eventos em São Paulo. Vago, né? Você fala, tá bom. Quando eu venho para cá e eu começo a pegar uma lista... Qual que é a lista de clientes? Aí eu começo a olhar Francal, Sapato, né? Uns nomes que eu nunca ouvi falar na vida, né? E aí você fala, caramba, coisa diferente, mas é APAS.
Eu não conhecia APAS até chegar aqui, honestamente falando. Então, aí quando você descobre tudo isso, você fala, caramba, os caras são fortes. Exato. E foi o que você descobriu, acho que na Francal. Foi o que eu descobri. E aí eu simpatizei com o Daniel, com outro sócio que chama Fernando Brigagão, que estava com ele na primeira conversa. Depois eu conheci o Abdala na sequência, aí simpatizei com o Abdala. E eu vi uma oportunidade ali que eu falei, bom, eu vim de um projeto, eu vim de um trabalho literalmente de profissionalização. A gente tinha uma startup que virou uma grande indústria e passamos por todo um processo de profissionalização. Né? Terminando lá esse processo na Mr. Bay com a Fundação Dom Cabral, que eu já fazia um trabalho lá com a Fundação Dom Cabral, com a ajuda da Fundação Dom Cabral, que a gente fazia parte de um programa da Fundação Dom Cabral. Então, quando eu vejo a mesma oportunidade na Francal de falar de governança, então eu vi que eles precisavam reorganizar toda a governança da empresa, os acionistas se chamavam de diretores. Eu falei, não, vocês não são diretores. Diretor é quem atua, quem é executivo. Vocês são acionistas, é diferente, né? E aí eu vi essa oportunidade e falei, gente, aqui tem A gente tem muita coisa em comum, viu? Porque eu passei muito por essa situação aqui também no Center Norte. Então, eu acho que eu consigo te entender profundamente. E aí eu vi essa oportunidade e falei, vou embarcar. E vim. Que era diferente. Mas volta lá atrás. Aí você começa, então, como contínuo. Porque nós temos, de novo, a gente tem muitas coisas em comum. Meu primeiro emprego na vida foi office boy no banco... Como é que chamava? Banco Nacional. Uau! Do Ayrton Senna. Que Lembro. Legal. E como office boy, ou como contínuo, a gente tem histórias maravilhosas para contar. Eu tenho uma. Eu tinha que ir no banco, que a gente tinha que levar no banco todas as notas para poder passar, pagar, pagamento, aquelas coisas todas. E o banco fechava impreterivelmente às 4 horas da tarde. Só que era uma delícia entrar na 7 de abril e jogar fliperama. Todo boy fazia isso. E eu enfiei as notas em cima da máquina, aqui em cima do pinball, que a gente chama de pinball hoje, mas para mim era fliperama. Deu horário, eu saí. Esqueceu. Esqueci. Fui para a fila do banco. E fui para a fila do banco. Sem os boletos. Sem os documentos. Tipo, quando eu dei, eu falei, caramba, vai fechar o banco. Aí, aquelas coisas de boy. Boy sempre dá um jeito, né? Voltei correndo, falei pro... Enfim, essas histórias, acho que você passou por algumas nesse período. Total. Eu falo que... Bom, primeiro, eu falo que duas coisas. Eu amava trabalhar como office boy. Amava. E eu era um cara que eu queria conhecer as coisas, eu queria entender. Então, ou seja, você não nasceu CEO. Eu quero chegar nesse lugar. Não. A gente, para chegar em algum lugar, a gente passa estágios, né? Exatamente. E eu tinha uma coisa do tipo, eu quero entender o que eu estou fazendo. E eu fazia coisas assim que talvez aqui alguém pode até interpretar como um erro, mas eu não acho erro. Eu abria os documentos para ler. Então, por exemplo, eu ia entregar fatura no prédio do INSS, ali no centro. Eu queria entender o que era aquilo. Aí eu entendia que a Gocil era uma prestadora de serviço para o setor público e como que era a fatura. Aí eu lia edital de licitação, que eu ia entregar documento de edital de licitação. Então eu lia os documentos e ia entendendo. Aí eu chegava na empresa e ficava perguntando para os departamentos, que era uma empresa grande. Muito curioso? Total curioso. Queria saber, mãe, o que é isso aqui? Aí as pessoas me explicavam e eu ficava aprendendo. Então, eu aprendi muito. Fora o fato da rua, que aí você sabe, você falou de 7 de abril, era o meu ambiente, 7 de abril, Praça da Sé, Líbero Badaró, órgão público, tudo que tem ali, eu acho que eu já entrei para fazer alguma coisa. Estou falando de 25 anos atrás, né? Até mais. E isso, para mim, foi uma escola, Paulo, que eu me orgulho muito, né? Assim, quer dizer, fica claro para mim, e as pessoas que já passaram aqui têm um pouco das mesmas histórias, né? Você não nasce alguma coisa, você constrói, né? Você se torna, né? Você vai atrás. E a curiosidade, o querer saber, o querer conhecer, não ocupa espaço, né? Exato. A gente tem que realmente se aprofundar. E aí você vai nessa sequência, você sai dali e você vai direto para essa empresa pequenininha, que na verdade foi a tua experiência profissional, isso. Mas que lá você aprendeu tudo de gestão. Foram 18 anos de altos e baixos, né? De precisar captar grana, precisar falar com o banco, anos de bonança, pô, tá bom o negócio, vamos investir, parcerias, né? Com grandes empresas, pude entrar dentro de estruturas isso me ajudou muito a entender estruturas de multinacionais, Nestlé, Mondelez, que a gente fazia linhas de produto para eles, tal. Então,
Como expositor, o que você viu que hoje você acaba trazendo para esse mundo do promotor, que você viu como não vou dizer uma deficiência, mas como uma oportunidade, que você como expositor não encontrava e trouxe essa bagagem para frente? Então, Porque eu acredito que você deve ter algumas experiências como expositor que te impulsionam a olhar hoje para o seu cliente. E eu vou voltar na transição da Francal, mas eu queria conhecer esse pedacinho aqui, porque é mais uma dica que você pode deixar para a gente. Paulo, eu acho que isso tem sido a tônica até do meu trabalho na Francal, né? O que eu enxergo do nosso setor como oportunidade, como deficiência, mas ao mesmo tempo como oportunidade. A gente ainda não tem uma cadeia produtiva madura, né? E quando eu falo de maturidade, eu falo de grau de desenvolvimento e profissionalização. E quando eu falo isso, não é pejorativamente. As pessoas não são profissionais? Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem muitas boas práticas que precisam acontecer dentro do nosso setor, que ainda não aconteceram, que geram grandes oportunidades. E o expositor e o cliente, hoje, ele é um cliente que ele vem com um condicionamento de ser atendido de uma forma que, quando ele chega no nosso setor, ele se assusta. Porque, peraí, para fazer uma feira eu tenho que falar com tanta gente, né? É a promotora, é a montadora, é o catering, Cara, o cara, ele dá muito trabalho fazer uma feira. E lembrar que a feira é uma ferramenta de trade marketing. Ela é uma ferramenta que, no final do dia, ela tem que entregar para aquele expositor, para aquela indústria, um ROI, cara. E você vai competir com outras ferramentas de trade. Esse investimento ele tem que ser racional. Grana, né? Claro! A mesma grana vai então, se eu gasto R$2 milhões para fazer uma feira, vamos pegar uma empresa com porte maior, claro. Ele olha e fala, mas se eu pegar esses R$2 milhões aqui e fizer uma campanha de degustação, vou pegar uma empresa de alimentos. Qual vai ser o retorno? É o que aconteceu muito com várias feiras, né? Que, paralelamente a isso, o expositor veio, peraí, para que eu vou participar de uma feira se eu posso fazer um roadshow? Um roadshow, um showroom, né, que eles faziam. Né? Showroom, tem sim. empresas que fizeram showrooms fixos aqui em São Paulo Sim. e tal. Então, eu vejo isso como uma oportunidade para nós, né? Primeiro, da gente parar para pensar com a cabeça do cliente, começar a entender esse cliente e pensar. Então, a partir daí, você construir a sua estratégia. Quando você vai para essa conversa com o Daniel, quando você vai para essa conversa com outro sócio, até aqui você não tinha falado com o Abdala. O Abdala é um ícone. É um ícone. Eu falo para ele que, quando eu o conheci, eu tinha medo do Abdala, porque eu achava que ele era um cara bravo. E eu não falo isso brincando. Quer dizer, eu falo isso brincando, parece que é uma coisa que eu estou inventando, mas é uma verdade. Eu tinha realmente, acho que era respeito, a grande palavra, e tenho até hoje, mas eu achava ele um cara que era distante, né? Eu acho que ele não tem essa ciência do que ele representa. Às vezes a gente não tem essa ciência do que a gente representa. Como foi conhecer seu Abdala, Jamil Abdala? Para mim foi muito legal pelo seguinte, lá na Mr. Bay, os sócios eram pai e filho. Tá. Também descendentes de libaneses. Ou seja, eu já tinha ali... Você já estava na cultura. Eu já estava na cultura. E aí, quando eu conheci o Abdala, eu vi muito o seu Nelson, que é o pai do Marcelo, que era o sócio lá da Mr. Bay. E foi uma similaridade ali de empatia na hora, de saber lidar. Eu falei, eu sei lidar, eu vou saber lidar com ele. Tô no meu ambiente, né? Isso. E o legal, assim, o Abdala, ele é um cara que ele tem muita sabedoria, né, do setor, dentro da simplicidade dele. E a gente, com a vida, a gente vai aprendendo, né, Paulo, que quando a gente é jovem, a gente tende a desprezar os mais velhos, né? Uma das coisas da juventude, né? A gente olha, mas não sabe fazer isso, não sabe mexer naquilo. Já está cansado. E a gente acaba perdendo a sabedoria, né? E a sabedoria que o Abdala traz, da simplicidade, de olhar de forma simples as coisas, às vezes faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, o que foi o grande desafio foi a gente criar uma estrutura onde cada um de nós faz o que sabe fazer de melhor.
né? Então, hoje o Abdala, como chairman da empresa, ele tem uma função institucional Eu acho que é muito importante. importantíssima. Muito importante. Porque ele abre portas. Bom, você sabe disso, Paulo. Ele abre portas, ele é muito respeitado. Ele tem um olhar que é o pensamento no freguês. Eu gosto disso. Essa coisa até da palavra. Isso para mim faz toda a diferença, muita diferença. Isso. E aí ele participa ali de alguns comitês que a gente montou e ele fica quietinho. A hora que ele fala, é dentro daquela simplicidade que ele fala que às vezes está toda a diferença do que a gente está discutindo ali, né? Então, acho que trabalhar com ele, né, esses anos que eu já tô, a gente passou a pandemia. Então, quando que você chega na Francal? Eu cheguei em 19. Você chega em 2019. Cheguei em 19. Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. E aí eu brinco que eu sou meio lento. Então eu demorei 1 ano para entender o business, assim. Não, você foi rápido, cara. Eu demorei 2 anos e meio. Então tá tudo bem. Tá bom. E até hoje eu tô aprendendo. Não, aprender. Eu tô falando entender. Nem aprender. Eu entendi, funciona assim. Então foi 1 ano ali. E logo veio a pandemia. E você sabe, tanto quanto eu, que a pandemia foi um plano de guerra, né? Quer dizer, basicamente você teve que reconfigurar tudo em prol da sobrevivência daquele período que era absolutamente incerto, né? E aí, na pandemia, a gente fez um trabalho, e a gente já estava com a Fundação Dom Cabral, que também nos ajudou muito, que, sobretudo, era um planejamento financeiro bem robusto para sobreviver àquele período e também sobreviver, não só no sentido financeiro, mas o negócio sobreviver. Foi muito legal. E assim, e para quem está do lado de cá, né, porque eu nunca me coloquei, eu não me coloco na condição de fornecedor. Sou presunçoso, me coloco na função de parceiro estratégico. Lógico. Eu uso muito esse termo e é verdadeiro, porque a gente sabe que o sucesso do teu evento é o sucesso que a gente alcança aqui também. Quando vem a pandemia, eu acho que uma das coisas que eu aqui do lado de cá percebi da Francal, e aí que vale esse comentário, a Francal sempre teve esse lado mais humano. Ela sempre foi muito mais humanizada do ponto de vista de olhar para o resultado do seu cliente do que ficar vendo o seu resultado especificamente. Uhum. Quando você chega, Fernando, a gente fica na dúvida, isso vai manter? Vai só olhar resultado? Vai só olhar bottom line? Como fica esse PNL? E você deu uma mega continuidade neste mesmo sentido de mais humanizado e estende ainda mais esse olhar. Uhum. E aí você falou agora há pouco que você se preocupou com as pessoas, se preocupa com as pessoas, foi fazer sociologia, foi estudar. Isso traz essa carga. E eu acho que a Francal está nesse lugar. Isso veio de você, cara. Sim. Ou você herdou um pedaço ali, mas você está colocando essa tinta nesse lugar. Sim, sim. Eu acho que eu ajudei. A gente brinca lá, um dos nossos valores é fazer a gestão da empresa com a cabeça e com o coração. Ter o equilíbrio das duas coisas. Eu ajudei a Francal a pegar o coração dela, porque ela já era coração, e lapidar isso com um pouco de cabeça, né? Então, vamos fazer isso de uma forma eficiente, vamos fazer isso de uma forma inteligente. E a Francal já tinha todos os skills, vamos chamar assim. Estava tudo ali, né? Estava tudo ali. Então, ela já tinha credibilidade, ela tinha solidez, ela era respeitada pelo cliente. Então, quando eu chego, por exemplo, na pandemia e faço uma reunião online de Natural Tech com 250 expositores, né? A feira tinha 700, mas na reunião tinha 250. E todo mundo querendo cancelar sim, foi uma loucura aquilo. E aí a gente faz essa reunião e sai de lá com apoio absolutamente restrito dos expositores. Ou seja, a gente entra numa reunião com os caras querendo sair fora do processo, tacar pedra na gente, e sai de lá com os caras te agradecendo. Por quê? Porque é isso, é o lado humano. Nós não estamos aqui lutando uma luta um contra o outro. A gente está lutando a mesma luta. E às vezes falta uma pessoa para saber embalar isso e dizer. A pandemia trouxe tudo isso para a gente. Parece que a gente deu uma esquecida, no que a gente passou. Mas não podemos, né? Não podemos esquecer. E foi uma experiência, foi super difícil, mas foi
muito rica. Você acredita que ali você colocou em prática tudo que você carregou os anos todos, porque foi um grande desafio. Você tinha acabado de chegar no Francal, um ano, e de repente se deparar com uma pandemia dessa pela frente. Nós aqui não sabíamos bem o que fazer, a gente foi, acho que ninguém sabia, né? E a gente foi levado pelas nossas, acho que pelas nossas emoções, pelas nossos insights, não sei de onde veio tanto bom senso para poder levar adiante. Eu acho que ali você coloca tudo isso. Eu acho que foi um momento para fora, né? Isso, foi. Eu senti exatamente isso. E foi muito legal atravessar. A gente tomou decisões muito duras, tipo, quando reabriu em 21, quando a gente tomou a decisão de não fazer evento em 21, não era uma decisão economicamente inteligente, era uma decisão olhando para o cliente. Sim, você ia ter 20, já que já tinha passado, sem faturamento. Isso. E você ia vir 21... Sem faturamento também. E a gente tomou essa decisão junto com os mercados, carregando todo o ônus dessa decisão, e os mercados reconheceram isso, né? De que viram na gente uma empresa que pensou no cliente em primeiro lugar, segurou as pontas, e a gente se estruturou para isso, e foi fundamental o trabalho de planejamento que a gente fez antes, financeiro, para dar suporte para isso. E passar por isso, quando chegou 22, a gente recontratou praticamente todo o quadro de funcionários que a gente tinha reduzido, entregou os eventos que foram sucesso absoluto e ver que deu certo a estratégia, ver que a gente manteve a reputação da empresa, que a gente fortaleceu isso que você falou, né? De olharam para a gente e falaram, não só demos continuidade no que a Francal tinha, como a gente melhorou isso, né? Trouxe algo a mais, né? Trouxe algo a mais. Então, isso foi bem legal. E aí a gente chega, e aí, voltando para o que eu estava falando lá da minha história e tal, e tem uma questão pessoal interessante. Quando eu chego na Francal em 19, eu era casado, tinha minha filha, quando eu cheguei na Francal, ela tinha 8 para 9 anos, 8 anos, e eu tinha acabado de me separar. Então, eu me separei em 18 e cheguei na Francal no comecinho de 19. Então, assim, foi um recomeço... Total, né? Total. O Fernando foram 2 casamentos. O casamento com a outra empresa e o meu casamento... Você teve 2 rupturas, então? No ano de 18. E 19, então, assim, como eu gosto de psicologia, né? e foi um recomeço, foi uma nova onda na minha vida, né? E que valeu super a pena, né? E talvez, eu até brinco, às vezes eu falo com a Abdala e com o Daniel, que a proposta que eu tinha para continuar na indústria de alimentos era muito melhor que a da Francal, financeiramente falando. Mas a satisfação do que a gente... É muito, muito, muito forte o que a gente faz. O que o Expo Center Norte faz, o que a Francal, a Informa, a Reed, todas, a Nuremberg Messi. O que o nosso setor produz é muito forte. É muito forte. E é desconhecido, Fernando. Esse que é o ponto. E para isso a gente precisa estar sempre falando, né? Porque é muito forte. É muito forte e traz, se você tiver sensibilidade, te traz muita energia boa, te traz uma força de você estar fazendo algo muito relevante, né? Quando eu olho empresas, e aí a gente fica vendo isso, eu adoro isso, empresa que chegou pequenininha e que em 2, 3 anos fazendo a feira ela cresce. Nós temos aqui muitas histórias dessas. Muitas histórias. Agora que a gente tomou decisões de isentar de pagamento o pessoal do Rio Grande do Sul, e a gente receber expositores chorando, agradecendo a gente, que salvou salva o negócio do negócio dele. Sem dúvida. E que eles não esperavam que a gente fosse ter uma atitude daquelas. E aí você começa a ver a proporção. E aí você fala, quantos empregos foram preservados com essa decisão que a gente tomou? Quantas famílias dependem? Quantas famílias? Então, assim, é muito... Direta e indiretamente. Indiretamente. A nossa cadeia produtiva. Exato. O pessoal que trabalha nos eventos. Então, isso para mim acho que um dos motivos por eu literalmente me apaixonei pelo setor. Falei, é muito gostoso trabalhar com isso. E nesse momento que você se apaixona, que você olha e fala assim, putz, isso aqui é muito forte. Uhum.
O que você deixa assim? O que você pode deixar para nós como uma referência de um mercado que você está vendo e que você fala assim, pô, a galera não está enxergando esse caminho. O que você está percebendo do mercado de feiras lá fora, aqui, enfim, que é uma tendência que, ó, vamos apontar para lá, porque para lá tem pote de ouro? Primeiro, né, a gente precisa olhar para a nossa cadeia como um todo, né? Então a gente precisa trazer um grau de maturidade para a nossa cadeia que vai desde o cara que faz a montagem até o cara que está ali na portaria, ali na despedida do expositor. O que é isso na prática? Na prática é a gente começar a olhar criticamente para tudo que a gente faz do ponto de vista do cliente, né? Então, a gente está falando muito em ESG, mas não existe falar de ESG de forma isolada. A gente vai ter que se organizar como cadeia para falar disso. A gente tem que trazer essa riqueza desse tema para dentro da cadeia. A gente vai ter que olhar para os nossos... para as pessoas que trabalham no evento, a gente vai ter que mudar a forma de olhar isso, a gente vai ter que mudar a forma de organizar como que a gente oferece esses serviços, a gente vai ter que buscar ajudar a racionalizar os investimentos dos nossos clientes. Qual que é o bem maior que você acha que nós temos na nossa cadeia que está sendo desperdiçado? Essa pergunta é capciosa, eu vou explicar por quê. Eu não sei se eu vou responder ela do jeito que você espera, mas assim, para mim o bem maior é que a gente tem quando eu falo que a gente é uma potência, né? A gente tem a capacidade de organizar mercados. Então, se a gente começa a ocupar esse lugar... Mas é isso mesmo. Se a gente começa a ocupar esse lugar direito, né? Fala, não, a gente se apropriar dessa verdade. Cara, a gente tem um poder transformador... Poder transformador. Enorme. E começa a fazer, dentro do nosso setor, toda essa autocrítica que é necessária para a gente ir para os mercados que a gente atende, mostrando isso. Eu vou racionalizar o teu investimento. Eu não quero o teu dinheiro a qualquer custo. Eu não quero o teu dinheiro a um custo de uma experiência ruim ou que não te traz o retorno necessário. Eu quero que você olhe para a minha cadeia e veja um exemplo, assim como, por exemplo, vamos lá, né? O setor de tecnologia meio que... quem não investe hoje em tecnologia? Quem que não investe hoje lá em mídia... em mídia social, por exemplo. Por quê? Porque, cara, tem retorno. Tem retorno. É fair, quer dizer, o cara não é caro. Quem faz a melhor estratégia ganha. Né, o resultado. Você enxerga o resultado, né? Então, se a gente consegue fazer, e eu acho que a gente vai conseguir, fazer isso como cadeia, porque, de novo, nós temos que fazer como cadeia. Se a Francal sozinha, ela vai até um pedaço. Ela tem que ser... Não, o meu lado aqui, eu vou até um pedaço, Você como vai espaço. Exato. E aqui do lado de cá, o promotor vai até um pedaço. E juntos a gente tem que educar. Eu acho que não é nem questão de educar, mas é questão de mostrar que dentro deste negócio existe muito desperdício. Uhum. O desperdício financeiro, o desperdício de materiais, desperdício de tempo. Uhum. O tempo é precioso, o tempo é riquíssimo. E o tempo, uma vez, deu meia-noite e não volta para trás, né? Então, tem muita história para contar, e isso é muito importante, nós contarmos história, mas também tem muito para fazer e para escrever daqui para frente. Uhum. O mercado chegou até aqui sendo o que é, a fortaleza que é. Uhum. Mas para conseguir chegar mais à frente, eu acho que isso que você está colocando é fundamental, racionalizar, maximizar o investimento que é feito no setor por todos, né? Porque isso. Tem muito investimento nisso. Muito investimento, exatamente. O que a gente está procurando fazer da porta para dentro é organizar o nosso negócio para isso, né? Nós temos hoje iniciativas iniciadas de projetos e a gente ousa, tá, Paulo? Eu não tenho medo de errar. Então, isso é o mais importante. Estava contando para você que agora a gente começa a escolar domingo e a gente vai fazer lá uma experiência com uma empresa, com uma parceira que envolve inteligência artificial. É um projeto piloto para a gente ver se isso vale para as outras feiras também, na área de marketing. Então, a gente está estruturando o nosso negócio para ser esse hub de soluções, né? Não necessariamente a gente precisa fazer tudo, que a gente precisa desenvolver boas parcerias, mas
dentro de um processo de atendimento único, não dá para a gente ficar fazendo o cliente falar com 10 mil pessoas, a gente vai Essa ter é a que parte mais... racionalizar, seja através de parceria, por exemplo, a Francal acabou de abrir uma agência de viagens, por exemplo, a Tune, que nós não temos expertise. Nós somos um mercado, buscamos um sócio, um parceiro, que é a BWT, que é uma operadora enorme, que virou nosso sócio. De Curitiba. De Curitiba, exatamente. Seu Adonai. Isso, Adonai. Olha só, que mundo pequeno, hein? Mundo pequeno. E aí, quem opera é a BWT, nós somos sócios e a gente cria toda a estratégia interna de conversão para cair na Tune. Né? Estamos fazendo isso, já começou em 2 meses de operação, a gente já está surpreso com o resultado, que era meio que um piloto, já ultrapassou o que a gente imaginava. E tamo... Mas é isso, eu acho que nós temos que ousar. Não é verticalizar, eu entendo que é você dar condições para que o seu cliente não fique disputando com 10 outros negócios a atenção que o negócio dele não é fazer feira, né? Exatamente. E não é a economia de 10% numa passagem aérea que faz o retorno desse cara. Né? Ele quer, nesse caso, conveniência, ele quer rapidez, ele quer bom atendimento. E, de novo, né, a gente não tem ideia de verticalizar, a gente tem uma ideia de, cara, quem pode fazer parceria com a gente? Né? A gente também olha para o mercado e traz, entendeu? Não tem... O que eu tenho dito assim, que nós olhamos, as coisas foram vindo-nos um caminho. Nós estamos chegando no lugar da onde eu inicio a minha vida profissional, que é a hospitalidade. A gente já passou pelo facilities. Agora a gente está vindo na hospitalidade. E isso, para mim, é que vai fazer a diferença para aqui para frente. Esse, para mim, é o pote de ouro que está no fim do arco-íris. Quem souber lidar com a hospitalidade de uma forma verdadeira, honesta, transparente e pessoal, vai ter maiores chances de vencer esse obstáculo. E construir, nós como promotores, a gente tem que construir processos dentro da nossa empresa para tornar esse serviço que a gente oferece fácil para o cliente. Né? Ele tem que ser... tem que estar na prateleira, né? Exato. Ele tem que olhar... Quando a gente fala de centralidade do cliente, é isso. Quer dizer, o cliente ele sabe que ele consegue resolver tudo com a gente. Então, se a gente indica uma montadora, né? E esse é um trabalho que a gente está também estruturando lá, de homologação de fornecedores e tal. Se a gente indica, ou mais do que indica... A montadora está acoplada dentro do meu negócio e eu vou cuidar para o cliente de fazer a entrega para ele. Mas eu tenho que ter esse processos bem E você precisa acompanhar do começo da indicação, entre aspas, até o final da entrega. Tecnologia. Então, o que a gente está apostando é tecnologia. Não tem como você fazer isso. Eu vou contratar 200 pessoas para ficar lá acompanhando. Não é esse o jogo. O jogo é usar a tecnologia, ou seja... Eu não quero ser uma montadora e montar todos os estandes do meu evento. Eu quero ter boas montadoras homologadas e um processo campeão, um processo vencedor que seja bom para a montadora e bom para mim. E é isso que a gente está estruturando lá. De maneira que o cliente ele tenha a opção de fazer as escolhas e tenha uma garantia de um baita de um atendimento, que ele chegue para a feira para cuidar do produto dele, da estratégia de marketing. Ele não pode gastar a energia dele para cuidar de infraestrutura, Cara, eu estava sentado do lado de lá, eu sei o quanto isso é insuportável e o quanto isso afasta o cliente da feira. Bom, aqui acho que para mim o maior ensinamento que você pode nos dar é esse, né? É estar do outro lado da mesa, do balcão e sentir as dores de quem está montando. Dores, cara, eu não quero saber de nada de infraestrutura. Quando a gente contrata uma feira, o que a gente quer é encontrar com os nossos clientes, é fazer network, é fazer negócio. Aqui você chegou no lugar que eu queria tocar lá na frente, lá atrás, que eu agora trouxe aqui a história. Você comentou que você foi para o mercado, foi para visitar outros espaços, você foi fazer feira em outros lugares. Uhum. E você foi para os Estados Unidos, você fez Maconix, no caso. Isso. Muita diferença entre o que você encontra nos Estados Unidos, do que você encontra na Europa, do que você encontra no Brasil como expositor? Muita diferença. Basicamente o quê? A diferença... Conta para mim. Vamos lá. Primeiro, tem uma diferença de infraestrutura, mas nem é essa que é a maior diferença. A maior diferença lá eu contratei uma montadora, eu recebo exatamente... Nos Estados Unidos. Isso, eu recebo exatamente aquilo que eu contratei no prazo que eu contratei pelo preço que eu contratei. Então, o nível de atrito que você tem para receber o produto que você compra
é muito menor que aqui, né? Então, essa é uma primeira diferença. E o ambiente, aí quando você está lá no dia do expositor, que é o dia que você chega, você já está no final ali, na parte de acabamento das montagens. Né? Eles não fazem como aqui, pelo menos nas feiras que eu frequentei, eles não fazem o stand. O stand vai não pronto. Constrói na não feira. constrói na feira. Eu vou falar por que eu estou perguntando isso. Ele não constrói. Então, chega lá, está fazendo a montagem. Então, assim, o grau de segurança do trabalho, os caras são tudo sindicalizados. Tem um lance de sindicato lá que é fortíssimo, né? Uhum. Mas não estou falando isso pejorativamente, falo porque funciona. Quer dizer, tá ali, tá trabalhando dentro das normas, tem regras muito rígidas, as regras... É muito claras as regras. Muito claras. Se você fizer qualquer coisa diferente, você é penalizado. Né? Eu falo porque eu fui penalizado uma vez. Nem é uma penalidade. Eu fui transportar... Um cara com uma empilhadeira foi transportar umas caixas para mim. Eu achei que ele estava fazendo um favor. Não tinha favor nenhum. O cara era da Freeman. Anotou lá. E estava rodando boleto. No primeiro dia da feira tinha um boleto no meu balcão amarelo. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Quer dizer, foi um serviço prestado. Então, você vê o grau de organização. Então, isso é uma diferença. Que eu acho que tem que ser inspiracional para nós aqui. Eu acho que... Brasil é terceiro mundo aqui. Cara, eu não abraço isso. Eu acho que tudo a gente melhora. E aí, para a gente terminar, eu sempre faço isso e eu vou fazer com você também. Se você pudesse, já que a jornada está sendo muito bacana e você não sabe onde você vai chegar, mas se você pudesse voltar lá no Fernando Office Boy, você voltou no tempo, uma puta máquina aqui, você foi para lá. E você encontra com o Fernando, começando como Office Boy, contínuo, e pudesse dizer na orelha do Fernando, puta cara, toma essa dica que essa vai te levar para frente. O que você diria? E pode ser profissional, pessoal, não importa. O que você falaria para o Fernando lá, o Office Boy que estava começando na empresa? Nossa Senhora, olha, uma coisa que eu tenho que lidar bastante hoje, que talvez teria feito muita diferença, eu sou muito intenso. E às vezes uma intensidade que me deixa duro. E às vezes eu não usufruo por estar na dureza, e às vezes eu empenho muita energia em coisas que não precisam de tanta energia, né? E isso machuca as outras pessoas, né? Então, eu acho que o que eu falaria para mim é pega mais leve, né? Vai mais devagar, não no sentido da velocidade. A leveza seja leve, exatamente. Eu acho que isso faria bastante diferença em momentos da minha vida que eu fui muito duro, que eu tomei decisões, colhi os frutos dessas decisões e eu podia ter pegado mais leve, né? Cara, e aproveitado mais. Muito bom. Olha, passou muito rápido, passou rápido demais. Muito obrigado. Eu acho que a gente não tem muito mais o que te agradecer pela presença. Valeu. Show. Obrigado, foi um grande Paulo. prazer. Gente, para você que está aqui nos assistindo, então a gente conversou com o Fernando Ruas, CEO da Francal, e a gente volta na próxima sexta-feira com mais um convidado. Curtam, aproveitem, deem seu like, se inscrevam. E é isso. A nossa proposta aqui é conversar com pessoas e mostrar um pouco desse lado humano da nossa vida, do dia a dia, do trabalho, e deixar dicas, deixar conceitos. E eu acho que essa última do Fernando foi muito legal. Seja leve. É isso aí.